Você foi demitida por Deus. E agora chegou o momento da espera. O que fazer durante esse tempo? O vídeo de hoje é referente ao processo de espera. O processo em que, às vezes, Deus fica em silêncio. E eu chamo de deserto. No meu caso, Deus me demitiu, né? Como eu já contei no primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas agora chegou o momento do pós-demissão, pós-notícia ruim, luto, trate como você quiser, deserto, mas é esse momento entre o começo e o fim. Essa lacuna que existe, a gente nem tá no começo, nem deu o primeiro passo, mas a gente também não chegou no destino final. E o que a gente faz durante esse tempo? Então, para tentar te ajudar, eu vou contar um pouquinho do que eu fiz durante esse tempo de espera, de longa espera. Eu ainda estou no período de espera, mas eu espero que possa te ajudar. Para começar, quando eu fui demitida a primeira semana, eu me dei um tempo para associar todas as mensagens, os acontecimentos. A gente passa por um momento, eu acho que qualquer tipo de perda, qualquer tipo de retirada que Deus faz na nossa vida, existe um processo da perda de vários sentimentos. Então você sempre tem comigo aconteceu assim, existiu o sentimento de, ok, sou maduro o suficiente para entender e eu vou passar por isso. Depois veio a tristeza, depois veio a raiva. Por que você tá fazendo isso comigo? E aí depois vem aquele ponto de decisão. Ok, aconteceu, não tenho o que fazer, e agora? O meu primeiro sentimento, assim dizendo, ou Deus falou, foi em relação a arrumar a casa, colocar a casa em ordem. Isso pode ser alguma coisa física ou dentro de você mesmo, não precisa ser a sua casa, né? No meu caso, eu realmente precisava colocar minha casa em ordem, principalmente o quartinho da bagunça. Eu precisava dar andamento em algumas coisas que estavam travadas, porque eu não tinha tempo, né, durante o meu serviço, e eu decidi colocar em ordem. Isso aconteceu no primeiro mês, e aí as coisas começaram a ficar um pouco complicadas, porque assim, você coloca a casa em ordem e aí você espera o próximo passo, tá bom, ok, o que eu faço agora? Então você vai pro LinkedIn, tenta mandar currículo, não tem vaga, assim, literalmente parece que Deus fechou todas as portas, não tem vaga que é algo que eu preciso que me atenda, não tem. Existem alguns outros tipos de vagas, mas não é algo que está de acordo com o meu perfil, ou é algo que está fora da minha realidade, eu não tenho como dar andamento, né? E eu queria ler um texto na Bíblia, é um versículo que eu até anotei aqui, que Deus falou comigo. Foi pouco antes de Deus ser demitida. Ele me deu o texto no dia 31/1 e eu tinha sido demitida no dia 2. Mas isso vai fazer todo sentido, vocês vão entender. Em Ezequiel 34:26, abençoarei o meu povo e a sua casa ao redor do meu santo monte. E no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuvas de bênção. Eu não vi esse versículo logo depois, durante o meu processo, para ser bem sincera. Eu vi ele ontem, eu encontrei ele ontem, porque eu tenho o costume de fazer anotação na minha Bíblia, né? Então eu sempre anoto e coloco uma flagzinha com a data. Só que essa anotação, por algum motivo, causa ou circunstância, eu não tinha colocado a data, não tinha feito. Eu tinha printado, mas eu não tinha colocado a data na flag
Assim como eu costumo colocar, eu coloquei em cima dela, assim, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui. E aí ontem, orando e falando com Deus, né, no meu devocional, ele me trouxe essa palavra de volta. E aí eu lembrei. E ele já tinha me dado essa palavra, né? Eu tinha me esquecido. Então, assim, o primeiro conselho que eu te dou, todas as vezes que você recebeu uma palavra, ou você ter um sentimento, ou você tiver algo que você percebe que não é seu, anota. Anota e coloca a data. Vai ser muito importante para todo o processo na sua vida. Então, o que acontece? Foi passando os dias, eu já tinha colocado a casa em ordem. Eu fiz um curso, um treinamento de gestão de tempo, inclusive recomendo você fazer. Todas as mulheres deveriam fazer um treinamento de gestão do tempo, é muito importante pra gente. Eu terminei esse treinamento e aí começou o tempo ocioso. Só que foi interessante porque eu tinha falado com meu marido, à noite meu marido ainda me perguntou, falou, você tá preocupada com dinheiro? Eu falei, não, eu sou um tipo de pessoa que eu já tive tantas experiências com Deus em relação à minha vida financeira, eu não sei quanto a você, mas comigo ele nunca me deixou na mão. Toda vez que ele fecha uma porta, ele resolve de outra forma. E eu não passo fome, eu não tenho, até porque eu não me permito passar fome assim, né? Eu vou correr atrás de alguma forma. Mas eu nunca precisei até pedir dinheiro para alguém, assim, eu não nunca cheguei nesse nível, né? Deus sempre me supriu as minhas necessidades. Para quem não me conhece, durante um tempo eu fui missionária, então eu vivia com um valor que eu recebia de R$ 94 para passar o mês, e Deus sempre me ensinou que ali ele ia suprir, realmente supria. É inacreditável, mas dava para eu viver. Então, quando meu esposo ele falou sobre isso, eu falei, não, dinheiro eu tenho certeza que não é o problema, Deus jamais vai me deixar na mão. Ele falou, então qual é o problema? Eu falei, eu não sei, eu tô me sentindo inútil, eu tô me sentindo num lugar estranho, eu nem cheguei no trajeto final, mas eu não sei pra onde ir, eu tô muito perdida. E aí nós oramos, fomos dormir e tal, meu marido não tinha uma palavra de sabedoria pra me dar, infelizmente. E quando foi no dia seguinte, eu recebi notificação de um banco que eu quase não utilizo. E veio 2 saques, caiu 2 saques do FGTS. Para quem não entende, no CLT funciona assim, você é demitido, então depois de um tempo, eu não lembro quantos dias que são, mas depois de um tempo, você recebe todas o seu processo, as guias do processo administrativo na empresa, então a guia da rescisão, tudo certinho para você assinar, você confere, assina. Dessa guia, eles te dão a chave para você dar entrada no FGTS. Antigamente, a gente ia na Caixa Econômica, dava entrada diretamente na Caixa, mas depois a gente começou a fazer a entrada no aplicativo. Inclusive, eu acredito que agora nem precisa mais colocar a chave. Dentro do aplicativo, você coloca os dados bancários que você quer receber e autoriza o saque. Ok, mas como que funciona? Você faz essa autorização e ele cai na sua conta 5 dias úteis depois da solicitação. Mas eu recebi antes mesmo de assinar os documentos da rescisão. Eu não tinha assinado, faltava 2 dias para eles me mandarem. E aí eu achei estranho, o valor não batia. Existia o valor normal, que era o que eu tinha no extrato, e um segundo valor. Aí você fala assim, mas é a multa. Não, mas a multa não batia o valor, de jeito nenhum. E aí eu conversei com meu esposo, falei, tem alguma coisa errada? Meu esposo falou, não, deixa aí, porque eu acho que a Caixa deve ter se confundido e eles vão pegar de volta o dinheiro. Eu falei, tá bom, não vou mexer em nada, até porque eu não tenho como devolver um dinheiro para FGTS, eu não sei nem como fazer isso. E aí eu deixei o dinheiro parado, quieto lá, falei, vou esperar ver que as coisas vão acontecer. Ainda meu marido falou, será que não foi a empresa que depositou? Às vezes eles depositaram errado. Eu falei, não, saiu da conta da Caixa. Aí ele falou, mas você passou esses dados bancários pra Caixa? Eu falei, não, nunca passei. Tanto que eu achei que meu FGTS ia cair na minha conta da Caixa, porque eu tenho uma conta na Caixa Econômica, eu tenho uma poupança. Mas caiu numa outra conta que eu mal movimento. E aí eu esperei 2 dias depois, chegou
documentos da minha rescisão. A rescisão também veio um valor acima do que eu esperava, não entendi muito bem. Refiz os cálculos lá, mas não fazia sentido pra mim, mas ok. Falei, beleza, Deus tá me abençoando. E junto da rescisão, dentro do pacote, eles mandam o extrato e o comprovante de depósito do que eles colocaram no FGTS. Então, vai ter o extrato do seu FGTS mais o comprovante de depósito da multa. A multa não batia com o valor. O valor que a empresa depositou era menor. O que a Caixa me mandou foi maior. E foi 2 dias antes de eu dar a entrada. Eu nem tinha dado a entrada. E aí eu entendi que era Deus. Fiquei feliz e tal. Falei, glória a Deus. Eu tinha 5 meses para segurar as contas, né? Sem o meu salário, eu vou conseguir ficar 6 meses. É um mês a mais. Ai, que bom e tal. E toda feliz. Só que isso pra mim não era o suficiente. Eu queria fazer algo. E aí Deus sempre falando que era o momento de descansar. Mas assim, gente, mãe de 2 filhos, pequeno, uma de 3 e uma de 1,5, que trabalha, estudava e ao mesmo tempo cuidava das crianças. Quando você é obrigada a descansar, digamos assim, é algo que não é, pra mim não é prazeroso. Pode ser pra algumas pessoas, tem gente que gosta, né? Vou ver, assistir um Netflix. Não, pra mim parece uma perda de tempo e eu não queria. Eu falei, poxa, eu não vou aproveitar o tempo no Netflix. Outras horas eu ficava pensando, nossa, mas eu não posso ajudar meu esposo, como que eu não vou ajudar meu esposo? Então, assim, isso me incomodava. E aí o tempo foi passando. E eu lembrei de algo que Deus tinha falado comigo em dezembro do ano passado, um tempo atrás. Não é a primeira vez, como eu já mencionei, eu fui missionária durante um tempo. Então, quando eu conheci meu esposo, eu saí da missão, eu saí do campo missionário pra casar com ele, né? Pra gente formar nossa família. Mas eu fui ungida 3 vezes pra ser missionária, né? Em algumas ocasiões. E eu sabia que isso, em uma hora ou outra, eu ia ter que dar conta. E aí, Deus me lembrou do canal que eu tinha feito, mas era um outro tipo de canal. Eu ia fazer um canal para fazer uns cortes de pessoas que eu sigo, que eu acho interessante, algumas coisas que eles contam, que eles falam. Eu falei, eu vou fazer um canal, vou fazer uns cortes e vou postar, porque outras pessoas também pode ser que queiram ver, mas às vezes não quer ver o texto inteiro, né, o vídeo inteiro. E esse canal tava aberto, ele tava aberto desde dezembro. E aí Deus começou a puxar no meu coração. Não, você vai abrir o canal, você vai começar a falar de mim, vai falar de Deus, vai falar coisas que as pessoas, que outras mulheres precisam ouvir e tal. E aí ele foi pedindo, até que eu decidi. Comprei um tripé, um microfone, lapela, que inclusive eu não consigo usar porque o meu telefone, meu celular deu pra não agradar do lapela. Mas assim, eu travei. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não queria falar da minha vida, eu não queria falar sobre o desligamento, porque pra mim ainda era muito dolorido. Gente, eu sei que parece um exagero, mas talvez se você goste muito de um lugar que você trabalhava e Deus te tirou, você vai me entender, é muito dolorido, é assim, é muito complicado, eu não sei explicar, é dolorido. Existem outras dores maiores, mas isso realmente é dolorido, mexe com a gente, porque a gente acaba se sentindo o pior funcionário do mundo, a pior pessoa, o que eu fiz de tão errado, enfim, a gente se questiona bastante, como eu já contei no outro vídeo. Mas assim, decidi gravar com a cara e a coragem, falei, não, eu vou obedecer e vou gravar. E aí eu fui tentar gravar, eu travei, eu não conseguia, comecei a chorar, falei, Senhor, eu não consigo, eu já vou fazer 40 anos, eu não sou essas cocotinhas novinhas aí que são maravilhosas, nossa, tem aquelas frases maravilhosas e aquelas edições maravilhosas, eu nem sei editar vídeo, eu já passei da idade, não tem idade mais pra essas coisas. E aí passou, eu desliguei a câmera aquele dia, mas eu chorava, desesperada, porque eu falei assim, como que você tá me pedindo uma coisa dessa? Pede pra alguém que tem esse dom, que tem essa facilidade, né, de falar
para uma câmera, para as pessoas. Eu tenho essa facilidade, então para mim é muito complicado. E aí eu desliguei a câmera, segui a vida. Só que na minha igreja a gente estava fazendo o jejum de Esther. Eu vou fazer um vídeo sobre o jejum de Esther porque eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto em um devido momento. Ele é longo, não dá para colocar aqui no vídeo. Mas basicamente você se abstém de todo tipo de alimento durante 3 dias. Para quem faz o jejum intermitente é exatamente igual o de 72 horas. É muito parecido, assim, só que a diferença é que durante esse período, você vai ler a Bíblia, você vai louvar, e cada vez que te der fome, você vai adorar a Deus. É uma forma de você alimentar o seu espírito. E a gente tinha feito esse jejum na igreja, que é o jejum de Esther. E nesse dia foi um profeta lá, que ele, na realidade, ele estava indo embora, aconteceu um imprevisto e ele decidiu vir na igreja, visitar os meus pastores, e aí passou lá, ele ministrou a gente e tal. No final do culto, os pastores pediram para todos aqueles que tinha feito o jejum, né, que era um culto de entrega do jejum, então só foi quem tinha feito o jejum. Ele falou assim, olha, todos vocês que fizeram o jejum vão entregar, vocês vão vir aqui na frente, que os pastores e o profeta, todo mundo vai se dividir aqui, a gente vai orar por vocês, beleza? E aí acabou que eu caí com o profeta, e o profeta começou a conversar, falar algumas coisas pra mim, um pouco mais particulares, né, confirmando algumas coisas. Só que teve um momento que ele falou assim, você falou pra Deus que é tarde demais, que você já tá velha, e ele tá mandando te dizer que não é tarde demais, que você tá no tempo exato que ele precisa. É claro que eu danei a chorar, né? Então eu decidi continuar tentando. Lógico que eu fracassei 20 vezes, até mais. Eu gravei muitas vezes, eu parei, eu chorei, eu desesperei. E aqui estou. Por que eu tô contando isso pra você? Às vezes, o seu momento de espera seja realmente gravar uns vídeos no YouTube. Por que não? Eu acho que tá precisando muito da palavra de Deus, ela se espalhar. A gente recebe notícia o tempo todo, a gente é bombardeando por notícia ruim o tempo todo, e por onde você olha as pessoas estão brigando, estão discutindo seus pontos de vista. Então, se você sentiu no seu coração de abrir um canal no YouTube, simplesmente abre e começa a falar. Mas o que eu vou falar? Eu não sei. Ora, pede orientação, faz seu devocional com a câmera ligada. Por que eu tô falando isso pra você? Porque isso é importante. Existem muitas pessoas que vai se identificar exatamente com o jeito de você falar. Eu não sou grande pessoa assim, a grande oratória, né? A locutora maravilhosa, sei apresentar. Nossa, maravilha. Não, o que eu sei na minha vida em relação à apresentação ao público é do teatro que eu fiz. Eu gravava as falas, eu usava uma maquiagem bem para esconder o meu rosto e segue a vida. Essa cara lavada na frente da câmera, tudo bem que tem uma maquiagem, né? Mas a cara lavada na frente da câmera, assim, sem nenhum tipo de máscara, pra mim é muito novo. E se é novo pra mim, pode ser novo pra você também. Pérsia, mas Deus não me falou isso. Mas ele me falou pra eu fazer tal coisa. Faça. Ele te direcionou, eu vou abrir uma loja da Shopee. Abre. Ele falou pra eu não fazer nada. Não faça nada. Não se esquece. Thiago Brunet falou uma frase uma vez. Não foi Thiago Brunet, eu não lembro quem foi. Ou foi Thiago Brunet ou foi David Leonardo, eu não sei qual dos dois falou. Mas um dos dois falou uma vez num podcast algo muito importante. Ele falou assim, olha, o silêncio de Deus não quer dizer um sim. O silêncio de Deus, às vezes, é só um silêncio. E realmente, às vezes, a gente pensa assim, Deus não falou que não, mas pode. E eu fiz isso, já tô te avisando pra não você também, porque eu fiz. O que acontece? Eu queria abrir uma loja na Shopee. Falei, eu vou abrir uma loja na Shopee, porque vai ser incrível, eu vou começar a vender, porque agora tá super hypado, e todo mundo vende, todo mundo gosta, e eu vou abrir, eu só preciso entender o meu nicho.
Conversei com uma ex-fornecedora minha da outra empresa e ela também super se empolgou e falou, olha, Pérsia, eu tenho isso e tal, não sei o quê. Aí eu peguei, eu falei com meu marido, isso aí é de Deus, com certeza. Aí meu marido, mas você orou? Eu falei, não, mas nem precisa, tá óbvio. Eu tive a ideia, ela trouxe a solução, ó que maravilha, a gente vai abrir uma parceria e vai dar tudo certo. Aí ele falou, amor, ora pra Deus primeiro. E aí eu orei, né? Deus não falou nada. Aí eu virei pro meu marido e falei, será que é não mesmo? Às vezes é um sim. Aí meu marido falou, mas sempre não tem a resposta de Deus? Se ele não falou nada, por que você vai fazer, né? Mas eu insisti. Eu era, né? Eu vou começar a falar no passado pra ver se eu mudo. Eu era muito teimosa. Então, o que eu fiz? Eu toquei a loja, fiz o logo, fiz tudo, que eu falei assim, Deus não falou não, tô nem aí. Ele não falou não, então tá tudo certo, eu entendo que ele quer que eu faça. E aí eu fui falar com a fornecedora. Gente, assim, a discrepância de uma conversa com a outra é muito louca. Porque ela realmente entrou em contato comigo e ela me mandava mensagem todos os dias. E aí, Pérsia, vamos fazer? Vamos e tal, não sei o quê. Então a gente precisa marcar uma reunião, a gente precisa conversar. Quando eu finalmente falei, fulana, não vou expor, né? Vamos fazer? Silêncio no recinto. Aí eu falei com minha mãe, ela parou de falar comigo. Tem alguma coisa errada. Aí dei uns dias, falei, deve ser o carnaval. Deve estar cheio de coisa e tal. Dei uns dias, questionei de novo. Fulana, e aí? Não falou mais. Aí, lógico, a gente fica chateado, porque a gente bota a expectativa lá em cima e aí não dá certo. E durante o tempo que eu tentei fazer a loja da Shopee, é lógico que a câmera, né? O canal vai ficar pra lá. Não tenho tempo, eu preciso tocar na loja da Shopee e tal. Então, assim, por que eu tô contando isso, né? Às vezes eu falo muito do meu testemunho ou do meu não testemunho, que foi o caso da loja da Shopee, mas é pra tentar te direcionar de alguma forma e às vezes você se identifica, né? Pode não ser a loja da Shopee, pode ser uma outra coisa. Às vezes tá tentando comprar uma padaria. Não, eu vou comprar uma padaria e de repente tudo começou e esqueceu de perguntar pra Deus, não foi falar com Deus. Mas assim, uma coisa que Davi deixa muito claro pra gente, Davi era um servo conforme o coração de Deus. Eu vou fazer um vídeo falando só dele, porque eu amo a história dele também. E Davi, ele não tomava nenhuma decisão, nada, ele não fazia nada sem antes consultar a Deus. Então, qualquer ideia, qualquer coisa que você tiver, consulte a Deus antes. Eu sei que o deserto é difícil, eu sei, eu entendo, eu tô passando por ele ainda, até porque eu estou gravando em obediência, estou seguindo o que Deus tá mandando eu fazer, estou, mas as contas, elas precisam ser pagas, então é algo que ainda tá me afligindo, Senhor. O dinheiro vai acabar, já se foi 1 mês e meio, quase 2. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, eu vou tentar trazer a calma pra você da mesma forma que ele tem me trazido calma. Tira esse tempo, jejua, faz um momento com Deus, tira para você ler mais a Bíblia, para você tirar algumas dúvidas que você tem. A Bíblia é maravilhosa, é um ótimo guia para nossa vida. Se você olhar, por exemplo, existe o livro de Jó. Jó tinha tudo, perdeu tudo, e você lê o livro de Jó, tem muitos ensinamentos bons. A forma que Deus honrou depois de Jó foi maravilhosa. Existe o livro de Davi, como eu já mencionei. Davi, ele falha tantas vezes, ele é tão como a gente, tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, e ele segue firme. Tem o livro de Esther. Gente, Esther é um livro maravilhoso, fala sobre o jejum de Esther. Inclusive eu super indico você já começar a ler, porque eu vou soltar o vídeo referente ao livro de Esther e do jejum de Esther, que eu acho assim
espetacular, é uma mulher que ela foi muito usada, ela tinha tudo para o povo dela ia morrer, ela ia morrer junto. Algumas pessoas falam que seria como se fosse o holocausto dos nossos tempos, né? E Deus usou grandemente Esther para intervir pelo povo através do jejum e depois ter estratégia de conversar com o rei. Existe o livro de Provérbios. Eu não sei o que eu faço da vida, não sei se é certo e errado. Medita no livro de Provérbios. Provérbios é maravilhoso para você meditar. Eu tô com a minha alma muito abatida, eu só quero chorar. Vai para Salmos, a maioria dos Salmos, Davi estava com a alma dele angustiada, então ele escreveu os Salmos, que é para poder nos ajudar, para poder desabafar. E às vezes, ali lendo Salmos, você está angustiado, você lê um Salmo, você colocou para fora aquilo tudo que estava engasgado dentro de você. Mas agora eu quero saber sobre Jesus. Vai para os evangelhos, tem o Lucas é maravilhoso. Se você quiser entender toda a genealogia, Lucas é espetacular. E aí eu posso passar dias aqui falando da Bíblia, porque eu acho espetacular. É o nosso melhor guia de vida. Então, assim, independente se você tem algum tipo de religião, se você não tem religião, se você segue a Deus, se você acredita, se você não acredita, leia a Bíblia. É o livro mais antigo que a gente tem, e quando você começa a ler ele, você entende que ele te dá os direcionamentos certinhos. E eu queria deixar uma palavra profética para você. Se você me permita, eu queria abençoar a sua vida. Que Deus prospere a sua mesa, que ela seja cheia, não só de alimento, mas de alegria, de bênçãos. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, você seja usada por Deus para falar de coisas boas, de falar da boa nova, que Deus possa trazer para você solução, trazer um novo caminho, um novo direcionamento, que Ele tire toda nebulosidade que tiver na sua mente, todo nevoeiro, que Ele possa estabelecer a sua mente, estabelecer o seu espírito, que você possa dentro de você olhar para fora e entender a beleza de tudo que está acontecendo. Não se desanime. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que faz. Às vezes ele fica em silêncio porque ele está concentrado, focado no que você precisa. E às vezes, tirar do conforto é necessário. É necessário para o nosso amadurecimento na mente, na vida, para nosso crescimento, na nossa inteligência emocional. Então, assim, aceite o não de Deus, assim como você aceita o sim. Tudo bem? E, se possível, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo. Isso ajuda outras pessoas a receberem também. Você se inscrevendo no canal, quando eu soltar vídeo, você vai receber uma notificação e aí você não vai perder nenhum vídeo. Então, tenha uma excelente semana. Um excelente dia, uma excelente noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas até o próximo vídeo, a gente se vê lá.